Cara, se tu tá vendo esse vídeo, provavelmente tu se identificou com o tema, provavelmente tu deve estar passando pela mesma coisa. E se tu tá passando, seja bem-vindo, pega uma cadeira, senta aí. Esse é o primeiro vídeo do canal e eu acho que não tem assunto melhor pra se falar do que esse para um primeiro vídeo, que é exatamente, apenas comece, velho, apenas comece. Eu já crio conteúdo pra internet já fazem quase 10 anos e eu só não comecei antes porque eu tinha medo. E na maior parte das vezes era medo da opinião dos outros. Não era medo de se ia dar certo ou não. Era medo da opinião, principalmente de quem eu conhecia. Porque eu sempre gostei de falar sobre desenvolvimento pessoal. Eu sempre gostei de estudar sobre. Eu sempre gostei dessa pegada mais de motivação. E, cara, eu nunca achei que eu tinha capacidade de compartilhar o meu conhecimento, porque as pessoas que estavam próximas de mim, elas não me apoiavam e eu esperava apoio dessas pessoas. Chegou um momento da minha vida que eu entendi que se eu não começasse nada, eu ia continuar naquele círculo, eu ia continuar naquele ambiente que pra mim era tóxico, cara. Pra mim já não era uma coisa legal. Eu via que minha vida estava estagnada e não fazia sentido eu estar ali. E assim, às vezes a gente não começa algo, e provavelmente você, se você está assistindo esse vídeo e tu se identificou com isso, provavelmente tu tá com medo de começar algo, e esse medo não é pelo medo de dar errado, é porque você espera a opinião do outro para te incentivar. Você conta o teu plano, você conta o teu sonho. Eu vou te falar, cara, a coisa que eu tive que aprender assim na marra, que foi simplesmente fazer as minhas coisas em silêncio, começar as minhas coisas em silêncio, os meus projetos em silêncio. E os meus projetos que deram mais certos foram os que eu comecei sem contar pra ninguém. Eles só perceberam aquilo, só perceberam que estava acontecendo quando já estava tracionando, quando já estava dando resultado. Como eu falei, eu já crio conteúdo há quase 10 anos, só que eu não comecei antes por medo. E o meu medo era justamente a opinião dos outros. E quando eu iniciei a minha página, lá em 2017, eu criei a minha página, mas eu já criava conteúdo para outras páginas desde 2015, a gente está em 2025, enfim. E eu comecei o meu projeto sem falar para muita gente, pouquíssimas pessoas sabiam, e começou a ter um engajamento, a ter um resultado. E algumas pessoas das quais eu falei, elas disseram, cara, mas tu acha que isso vai dar certo? E elas quase me desmotivaram. E chegou um momento que eu fiquei assim, pô, será que eu consigo fazer mesmo? Será que eu sou bom o suficiente para isso? Mas eu comecei. E as outras pessoas que eu sabia que iriam me desestimular, elas só viram quando eu já estava, sei lá, com meus primeiros 10 mil seguidores. Que na época o Instagram, ele liberava o acesso da arrasta para cima quando você atingia 10 mil seguidores. Quando eu atingi os meus 10 mil seguidores, que eu comecei a divulgar mais. E aí as pessoas que duvidaram de mim falaram, cara, tá dando certo, né? Pô, parabéns. Só que cadê esse pessoal lá atrás? E um outro projeto que aconteceu na minha vida que, na verdade, eu sempre tive muita vontade, que era mudar de estado, ele também aconteceu em silêncio. E as pessoas, muitas das pessoas que eu conheço pessoalmente, elas só souberam quando eu já tinha me mudado. E as pessoas que eu contei, novamente, fizeram o quê? Algumas delas tentaram me desestimular. Eu lembro que o meu chefe, eu cheguei pra ele, faltando menos de um mês, eu já tava com a passagem comprada, e eu cheguei pra ele e falei, olha, eu tô me mudando, eu tô te avisando, tô vindo aqui te agradecer, muito obrigado. Ele, tá, mas tu vai pra onde? Eu falei, vou mudar de estado. Ele, tu vai pra onde? Santa Catarina. E eu lembro que a cara de decepção dele foi enorme. Em vez dele me incentivar, eu senti assim uma decepção tão grande vindo do olhar dele, que eu tive só que falar, cara, é isso, tá decidido. E ele me falou o seguinte, cara, tu tá trocando certo pelo duvidoso, aqui tu tem emprego, aqui tu tem isso, aqui tu tem aquilo. E lá tu não conhece ninguém, realmente eu não conhecia muita gente aqui. Só que eu tava lá recebendo R$ 400 na época, mano. R$ 400 pra quem tem uma vida, pra quem é adulto, não tava pagando nem minha faculdade. E eu vim. Só que eu mantive em silêncio até eu ter certeza de que ia dar certo. E novamente, hoje eu tô aqui, já vão fazer 4 anos. E nesses 4 anos a minha vida ela alavancou de um nível
que se eu não tivesse começado, se eu não tivesse partido de algo, se eu não tivesse dado meu pontapé inicial, hoje eu não estaria, por exemplo, aqui gravando esse vídeo, nesse lugar, que inclusive, dá uma olhada. Cara, isso daqui pra mim é o ambiente perfeito. Eu amo lugares assim, eu amo ambientes assim, eu amo meio do mato. Desde pequeno, fui criado na roça e eu gosto muito disso. E outra coisa, hoje eu só tô aqui porque eu dei de maluco e reservei quietinho na minha. Só avisei pra patroa, falei, amor, olha só, a gente vai viajar, vamos pegar a estrada. E eu vim e pouca gente sabe, inclusive agora tu tá sabendo, mas o pessoal que me conhece, pouca gente sabe, só depois que eu postar alguma coisa. Mas eu tô aqui hoje, em Torres, conhecendo um estado novo, num lugar muito bonito, eu acho extremamente bonito. Uma cabana alugada e a gente tá aqui e eu tô gravando esse vídeo. E isso só aconteceu porque eu não falei muito, porque com certeza também iriam ter pessoas estimulando. E assim, cara, sobre isso, as pessoas elas não se importam tanto contigo assim, tá? Desculpa eu te dar esse toque de realidade, mas elas não se importam tanto com você desse jeito. Então, elas não querem muito saber da tua vida. Na verdade, essa sensação que você tem não passa de ego, tá? É meio complicado escutar isso, mas esse pensamento de que as pessoas elas vão achar isso e vão achar aquilo não passa de ego. Então, só posso te falar isso, baixa a tua bolinha, porque eles não se importam tanto contigo assim, pra ficar o tempo todo pensando, o que fulano vai fazer agora? O que fulano deve estar fazendo? Pô, será que ele tá querendo começar alguma coisa? Eu vou lá, botar ele pro chão. Não, eles não estão nem aí. E aí, se tu não fizer, eles vão falar de você. As pessoas elas só gostam de falar, cara. Se tu não fizer, eles vão falar de você. Se tu fizer, eles vão falar igual. Se tu fizer muito bem feito, vão falar, esse cara tá roubando. Se tu estiver ganhando milhões, tu começar um projeto hoje, teu projeto alavancar, e tu começar a fazer o teu primeiro milhão, vai ter gente falando, esse cara tá roubando. Mas é porque as pessoas só querem falar, elas não se importam contigo a esse ponto. Então por que tu vai ficar se prendendo à opinião alheia e vai deixar de começar algo? Então, só faz, velho. Só faz, vai lá. Tá com teu projeto na mente. Mete ficha, começa. Porque no fim das contas, tu tá meio que sozinho. E isso não é algo ruim. Isso é a maior das dádivas da tua vida. Porque só depende de você. Só depende de você começar. Só depende de você dar aquele start que falta. E se algo não der certo, cara, tu não perde nada. Se tu não tem, tu não tá perdendo. Só tá deixando de ganhar. Mas a experiência para você começar algo novo, novamente, ela vai existir. E essa nova experiência, ela vai valer de alguma coisa. Ela vai se transformar em repertório. E você só constrói repertório errando. Você só constrói repertório começando coisas. Não tem como você ter um repertório, né? Não tem como você ter uma história, não tem como ser quem você é hoje se você não passar por falhas, não passar por erros, não passar por pequenos fracassos que não são fracassos, são aprendizados. Eu acho que na vida, e eu sei que é muito difícil às vezes a gente entender isso, mas eu acho que na vida é assim, ó. Muitas das vezes a gente deixa de aprender algo porque a gente tem medo de errar. Só que a gente nunca vai aprender algo se a gente não errar, se a gente não tentar algo novo, se a gente não tentar dessa ideia de que tem que ser tudo perfeito, sabe? Enfim, cara. E é repertório, é história. No futuro, tu não vai se arrepender de não ter começado. Pode se arrepender, e eu acho que é muito difícil tu se arrepender de coisas que você fez. Mas é muito mais fácil, e é o que o pessoal sempre diz na internet, sempre diz mundo afora, que no leito de morte, quando você for visitar qualquer hospital, a maioria das pessoas elas têm mais arrependimento de coisas que elas não fizeram, de coisas que elas não começaram, do que de coisas que elas fizeram, de coisas que elas começaram. E eu particularmente não quero ter esses arrependimentos. Eu quero, não sei se eu vou ter isso, mas eu quero mais ter arrependimento de coisas que eu fiz do que de coisas que eu deixei de fazer por medo, principalmente da opinião dos outros. Acho que fica essa reflexão. Eu
Novamente vou dizer pra você, meu amigo, minha amiga, se você chegou até aqui, cara, não tenha medo de começar, não tenha medo de errar, não tenha medo de, também pelo medo de errar. Só vai lá, faz o que tu tem que fazer. Se esse vídeo serviu pra você de alguma forma, se inscreve, deixa o teu comentário, deixa o teu like e pode ter certeza de uma coisa, cara. Eu te apoio nessa tua decisão, nessa tua nova empreitada. Eu espero que tu não tenha arrependimentos de não ter começado certas coisas pela opinião dos outros. Eu espero que no teu último suspiro tu consiga ser grato pelas experiências que você teve, que você consiga olhar para trás e ver que tudo isso que você conquistou, todo esse repertório que você conquistou, valeu a pena e ele só existiu porque você deu o pontapé inicial. Então, é isso. Não queria fazer um vídeo tão longo, não tinha em mente fazer um vídeo tão longo, mas é um vídeo sem um roteiro tão estruturado e é um vídeo mais natural. E se você também curtiu esse tipo de vídeo, deixa o teu like aqui, que eu acho que vai me ajudar muito também a trazer mais vídeos nesse formato, nesse estilo. Beleza? Tamo junto. Valeu.